As inscrições estão abertas, certo? Isso é uma veia na antroposofia, essa? Tem ligação, a antroposofia trabalha também com esse tipo de olhar, né? O Steiner, ele sabia que existia, né, essa realidade energética por trás dos órgãos, né? Mas assim, a visão que eu vou trazer é a visão científica mesmo, da biofísica, né? Do que eu chamo de medicina, que hoje é chamado de medicina quântica, né? E vou fazer também um entrelaçamento com a abordagem espiritual, né? Das energias sutis. E a nossa pouco conhecimento de física vai permitir a compreensão deste grupo? Vai, o curso que eu estou fazendo é um curso voltado para leigos, né? Vai fazer aonde? Vai ser no Mundacá, que o Mundacá é um maior centro terapêutico, terapias holísticas aqui de Fortaleza. Fica perto da Via Corpus, ali perto da Unifor. É uma sala como essa aqui, grande, assim. Então já as inscrições estão abertas. Nos deixe, por favor, maiores informações Sim, a respeito da data, de local e tudo mais. Mas eu gostaria, se possível, a presença de você seria interessante. Viu? Eu admiro muito aquele seu colega, o Leandro Fonseca, Sim. que ele é uma pessoa que pesquisa muito na física quântica, Sim. ligado um pouco ao espiritismo, mas ele não é espírita Sim. também. Laércio, Ele, não, Laércio. Nos dá muitas informações Pronto. a respeito e criou muita curiosidade. Pronto, é a abordagem nesse nível também, né? Assim, nesse nível. 14 de abril? 14 de abril, vai ser um sábado, certo? Muda aí nossa data. Vai ser um sábado, começa às 9 horas da manhã, vai ser um sábado intenso, né? Vai 9 horas da manhã às 12 com intervalo, de 12 às 14 intervalo para o almoço, das 14 às 18 horas. Aí vai ter toda uma questão teórica e prática. Vai ter exercícios de autocura também, né? Essa questão da respiração, Sérgio, tem... É onde a gente vai, todo mundo fala disso. Sim. Até no Pilates, você vai fazer Sim. Pilates, o professor diz, ó, as primeiras aulas para ensinar a respirar, que a gente respira errado. Sim, isso é Se verdade. você faz qualquer atividade de ordem oriental, a primeira coisa que você faz é aprender a respirar. E fisiologicamente falando, a gente envelhece pela respiração. Exatamente. Fisiologicamente falando, como é que eu envelheço? Pela respiração. ó. Quanto mais rápido e errado, mais rápido eu vou envelhecer. Exatamente. Então os mestres, eles não envelhecem. Por que eles não envelhecem? Por que eles não adoecem? Exatamente porque esse controle físico, emocional e energético que eles têm, né? Então assim, para nós é absurdo, né? Porque a gente pensa num cara com 500 anos, 400 anos, né? É uma coisa mitológica, né? Mas quem conhece o Oriente, quem já foi para a Índia ou foi para o Tibete, sabe que esses seres existem, né? Sabe que realmente esses seres existem na Terra. Não necessariamente eles sabem que é os mestres, mas sabem que seres venceram a velhice, por exemplo, né? Que é um processo natural nosso, porque a gente não tem esse autodomínio, né? Um Mahatma, ou um adepto, ou um mestre de sabedoria, ou um arate, são termos. O adepto, mestre de sabedoria, arate, Mahatma, é a mesma coisa, certo? É aquele que, por meio da educação e treinamentos especiais, desenvolveu faculdades superiores e atingiu aquele conhecimento espiritual que a humanidade comum adquiriria depois de passar por uma série inumeráveis de encarnações durante o processo de evolução cósmica. Desde que, nesse meio tempo, ela não vá contra os propósitos da natureza. Então, o Mahatma é aquele indivíduo que se desenvolveu com muito esforço. Todos nós vamos chegar a esse ponto. Mas talvez milhares de reencarnações para frente aí, se a gente não se tornar consciente. Mas eles se desenvolveram sempre estando em harmonia com os propósitos da natureza. Aquelas 5 iniciações lá Sim. que você não citou, Sim. Eu não entrei porque... tem a ver com os 5 selamentos? Sim, tem sim. Quem são os Mahatmas? Isso aqui te extrai das cartas que eles escreveram. Eles mesmos falando sobre eles, né? O adepto é a floração de uma época, da sua época. Relativamente poucos adeptos aparecem durante o período de um século. Então a coisa mais rara que existe é o surgimento de um mestre de sabedoria, um Mahatma, em uma época. São poucos, né? Olha que a humanidade são quantos bilhões hoje? 5 bilhões, né, mais ou menos? Mais, 7 bilhões? Pois é. Muitos bichos do... 7 bilhões de egos, né? Mas aí existe um processo de amadurecimento da pessoa, porque o Gandhi, por exemplo, a sua vida, até a metade da sua vida, ele era uma pessoa comum, não é?
Aí que ele começou a desenvolver e reconhecer essas capacidades que ele tinha, né? Sim. Só que um detalhe, quando eu falo Mahatma Gandhi, eu estava me referindo ao termo Mahatma, né? Não que significa que um Gandhi era um Mahatma, certo? Ele é um Mahatma, ele era considerado era um grande ser, comparado a mim, um grande ser, talvez a vocês também um grande ser, né? Mas ele não é considerado como um Arhat, né? Um mestre de sabedoria. Esse está além dele, né? Como estava além de Blavatsky, era algo muito além, né? Porque de vez em quando chutava tanto. Sim, claro. Nós ainda, a gente está na infância, né? A Blavatsky fala que nós, seres humanos, ainda estamos na nossa infância. Nós estamos ainda aprendendo a caminhar, né? Ainda estamos no início. A gente tem que admitir mesmo, a gente está nesse nível mesmo, né? Mas faz parte do processo, como meu irmão falou aqui, faz parte do processo, né? Durante muitos séculos, homens sábios passaram a vida aprendendo a não ensinando. Como faziam? Aí como é que eles se tornaram, né, o Mahatma? Examinando, submetendo provas e verificando em cada um dos departamentos da natureza as tradições antigas por meio das visões independentes dos grandes adeptos. Isto é, dos homens que desenvolveram e aperfeiçoaram no mais alto grau possível seus organismos físico, mental, psíquico e espiritual. O que um adepto via só era aceito depois de confrontado e comprovado com as visões de outros adeptos, obtidas em condições tais que lhes conferissem uma evidência independente e por séculos de experiência. O que está sendo descrito aqui? Que o conhecimento trazido pelos adeptos à humanidade é um conhecimento científico. Não científico no sentido convencional. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se um ser aparece, se dizendo Mahatma, e traz uma informação, essa informação que o Mahatma traz não evidencia que seja uma verdade. Só é verdade se os outros tiverem também dizendo a mesma coisa em momentos diferentes, em locais diferentes. É uma espécie de consenso universal, né, entre os Mahatmas. Então, porque nesse momento, só passar para você, nesse momento não existe a parcialidade. A verdade absoluta, a verdade mais profunda, ela é tratada de uma forma coletiva, não uma forma pessoal. Nós ainda temos, por exemplo, meu irmão Felipe tem uma visão pessoal sobre tal coisa, e eu tenho outra. Mas a minha verdade e a verdade do Felipe é parcial, é relativa ao meu nível de amadurecimento e o dele. Os Mahatmas trazem uma verdade que é voltada à humanidade, é algo muito grande, é um papel muito grande. Então não pode existir diferença de discurso, diferença de pensamento, é uma unidade de pensamento. Deixa o meu irmão só falar ali. Então você está me dizendo assim, que um pensamento bem elaborado não quer dizer que ele seja verdade. Isso, exatamente. E que dentro do trabalho teosófico, a racionalidade, Sim. o bom senso realmente tem que ser sempre utilizado para poder analisar essa... Sem dúvida, exatamente. Isso é tão interessante porque, por exemplo, em teosofia, numa loja teosófica, vou falar de uma loja teosófica. Uma loja teosófica você tem espíritas, você tem Rosacruzes, você tem antroposofistas, você tem hinduístas, budistas, evangélicos. Na nossa loja nós temos um evangélico, teósofo, certo? O cara frequenta a igreja, mas é teósofo. Ele sabe da existência dos mundos transcendentes e tal. Você tem espírito. Então assim, cada um tem uma característica peculiar e gosta de uma linha de pensamento. Então um vai estudar o espiritismo, um vai estudar Rosacruz, um vai estudar o Krishnamurti. Mas a visão de cada um é parcial. Então, na teosofia, da mesma forma, existem escritores diversos. Existem escritores que eram vinculados à maçonaria. Existem escritores teósofos que eram também Rosacruzes, né? Então, quando a gente lê esses autores, não significa que aquele escritor ele está representando a teosofia total. Mas é a visão parcial do escritor que nós temos que refletir, analisar. Diferentemente, quando a gente estuda o conhecimento proveniente dos mestres. Porque quando você estuda o conhecimento proveniente do mestre, você vai ver o primeiro ponto, congruência, não contradição. Não existe contradição entre os mestres, exatamente por isso. Porque quando eles trouxeram o trabalho de uma forma coletiva e organizada. Diferentemente de autores teosóficos. Você lê Blavatsky, ela vai dizer uma coisa, apesar que Blavatsky é considerada pelos próprios médicos alguém que foi canal deles, né? Mas você pega um autor como Leadbeater, ele pode dizer uma coisa que o Geoffrey Hodgson, que é um outro autor, fala diferente. E você tem que entender que cada um ali é uma visão parcial, que tem que ser estudada, que tem que ser respeitada, mas é uma visão parcial. César, essa canalização começou quando? Iniciou quando essa
manifestação do pensamento filosófico? Ela não foi canalizada, não foi assim. Não, a Blavatsky não estava aqui e de repente recebia a informação dos mestres espiritualmente. Ela via os mestres, ela interagia com os mestres apareciam para ela e falavam com ela. Não foi incorporação, não tinha nada a ver com incorporação. Ela estava aqui de repente, o mestre estava lá no Tibete, eles se comunicavam mentalmente, é como se ela entrasse na mente do mestre e o mestre entrasse na mente, que a gente chama de tuco, uma espécie de tuco, né? Que a gente ela entrava, então assim, na doutrina secreta existem passagens de escritos que desapareceram há séculos da humanidade. E ela, naquele momento que estava escrevendo, é como se ela estivesse vendo o fato. Né? Tamanha era a integração dos mestres com a caixa, por exemplo. Né? Então, isso é importante entender. Então, quando a gente vê, por exemplo, mestres canalizando informação, os mestres ascensos, aí uma mensagem do mestre Kuthumi, né? Quem garante que aquilo ali é o mestre Kuthumi, né? Já que os próprios mestres disseram que não iam fazer aquilo, certo? Você ia perguntar? Sim, não é bem nessa codificação do pensamento elaborado. Nós vejamos isso bem claramente para o espírita na visão kardecista. Quando foi para a codificação da obra, essa comprovação da existência do mundo espiritual, do mundo material, do mundo físico, extrafísico, ele não foi feito só em um ambiente. Sim. A comprovação do estudo foi feito em vários ambientes, que depois de reunido aquele estudo, viu-se que aquelas comunicações eram o mesmo teor, feita pela mesma entidade, a N pessoas que estavam recebendo. Se você pega, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, existe a introdução do Evangelho Espiritismo, tem lá, Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos, né? Onde lá se fala do método utilizado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos com relação ao critério do que vinha do mundo espiritual. Ou seja, não vinha, por exemplo, lá está no controle, está dizendo assim, as informações sobre o Espiritismo não advêm de um médium ou de um espírito só, é do consenso universal. É a mesma coisa com relação à informação dos mestres. Os mestres, eles não trazem informações isoladas, mas é um consenso universal. Só para finalizar aqui, para a gente ter, são os idealizadores da Sociedade Teosófica, eu falei isso para vocês, então os mestres, essa hierarquia, são os idealizadores da Sociedade Teosófica, que no final do século XX abandonaram o silêncio de milênios e decidiram disseminar a doutrina oculta para instruir a humanidade. Né? Deixa eu passar mais para frente, que eu queria mostrar uma coisa importante para vocês. Pronto. Onde é que nós encontramos no conhecimento teosófico a mensagem clara dos mestres, ou seja, a informação oriunda dos mestres de sabedoria? Na verdade, nós vamos encontrar nessas três coleções aqui. A informação mais autêntica dos mestres de sabedoria estão aqui nessas três coleções. Primeiro, nas cartas dos Mahatmas, que foram cartas escritas pelos mestres, por mecanismos ocultos, né? A determinados membros da Sociedade Teosófica, que faziam parte da seção esotérica e alguns que não faziam. Há os 6 volumes da doutrina secreta, os 4 volumes de Sem Véu. Certo? Então, essa coletânea de obra, no século XIX e até o momento, são as únicas informações que essa hierarquia oculta legou à humanidade. A voz do silêncio também, mas não é, digamos, um pilar. Certo? É um ramo. Né? Mas essas obras aqui é o que contém realmente esses ensinamentos. Qual a característica dessas obras? Essas 3 obras destacam-se das demais obras teosóficas devido à coerência lógica do sistema por elas apresentado. O que só foi possível por seres todas produzidas pelos mesmos autores, os Mahatmas, e também devido à sua qualificação superior à dos seres humanos comuns. Lembrando, para você estudar isso aqui, para você entender isso, você tem que ter esse livrinho aqui do lado. Se você não tiver esse livrinho aqui do lado, você vai ler de forma capenga a coisa. Certo? Ok? Essa obra aqui é uma obra esotérica porque é cifrada. É uma obra que tem... Ela pode, quando você lê ela, você vai sentir ela muito complexa, muito confusa, certo? Muito profunda. Mas isso foi feito de propósito. Certo? São chaves de interpretação. São camadas. O meu irmão estava falando aqui da Kabbalah.
aquelas quatro camadas de interpretação, é a mesma coisa. Certo? Só que aquilo ali é colocado propositalmente. Aí eu coloco aqui, por exemplo, ó, foram esses dois mestres, ó. Isso aqui foram as fotos que o Felipe estava se referindo. Ó. As fotos, não, as pinturas. São pinturas. O mestre Kuthumi, que é o mestre Kaga, e o mestre Moria. Citação deles, ó. Nesse momento nós oferecemos nosso conhecimento, ou pelo menos algumas partes dele, para que seja aceito ou rejeitado por seus próprios méritos, de modo inteiramente independente da fonte da qual emana. Então aqui eles colocam que esses escritos, aqui é a versão em inglês, né? Eles colocam isso, foi o que eles ofereceram. Detalhe, ó, mais um ponto aqui importante. De acordo com os Mahatmas, o conhecimento que está nessa obra, dessas obras aqui, representa 1/21º do que existe de conhecimento esotérico na Terra. Certo? Mas ele diz, se você não passar por isso, você não tem condição de ir para o 2/21º. Você tem que passar por isso aqui primeiro. Está na Terra ou virá ainda? Está na Terra. Que já está. Certo? Eles falam que é 1/21º. 1/21º do que já existe. Ou seja, o tirar do véu não aconteceu, é apenas uma pequena parte do que existe. Né? Quando eu estou falando de conhecimento oculto, de filosofia oculta, meus irmãos, não estou dizendo aqui para vocês ó, que os mestres estão se referindo à teosofia, ao conhecimento teosófico. Estou se referindo à teosofia, que isso que aborda todas as tradições, todas as camadas. Né? Então isso aqui representa 1/21º do que existe de conhecimento oculto hoje na Terra. 1/21º. Só que para entrar em outros níveis, nós temos que passar por isso aqui. Isso aqui é a grande contribuição que a sociedade teosófica deixa para a humanidade. Então, um ponto muito importante para vocês terem ciência. Ó. Doutrina secreta. Os dois autores. Ó. Um diz assim, um estava escrevendo para um membro da sociedade teosófica, um membro da seção alemã. Ele diz assim, é para a sua própria satisfação que o abaixo assinado sente-se feliz em assegurar-lhe que a doutrina secreta, quando estiver pronta, será a produção tríplice de M, que é o Moria, o Pasika, que é a discípula, que é a Blavatsky, e do servidor mais humilde do doutor. O doutor era um membro alemão, né? O servidor mais humilde é o Kuthumi. Né? Então, falando que a obra, essas três, teve 3 elementos. Ele, Moria e o Pasika. Aí o Moria dizendo, eu, o humilde faqui, abaixo assinado, certifico que a doutrina secreta é ditada a Upasika, que é a Blavatsky, parte por mim mesmo e parte pelo meu irmão Kaga. Né? Então, a doutrina secreta é fruto desses 3 elementos aqui. Certo? E sem véu, da mesma forma, eles vão dizer exatamente que e sem véu também é produção dos 3. Né? Então, que horas são? Vou deixar agora aberto para perguntas. Eu queria falar, livro, eu falei. Né, a doutrina secreta, alguns estudiosos colocaram alguns pontos, né, Sérgio, que ela tem mais de 50, né, Sérgio? Citações de outros idiomas que era impossível uma pessoa daquela época fazer, né? Sim. Detalhes da doutrina secreta Mais de que 50 idiomas. foram descobertos depois da publicação da doutrina secreta pela arqueologia. César, esse ensino é um ensino moral, é? Assim, não existe, é impossível você, como eu falei quando eu estava falando sobre filosofia oculta ou ocultismo, não tem como você dissociar o ocultismo da moralidade, da ética. Não tem como. Você está falando de qualquer coisa, menos do verdadeiro ocultismo. O verdadeiro ocultismo sempre vai ter um método específico de verificação e vai ter a ética, ou a moral. Na época de Blavatsky, ética e moral era a mesma coisa. Hoje mudou, né? Depois da modernidade, do pós-modernismo, a ética e a moral passaram a ser coisas diferentes. Né? Mas esse ensinamento que ela trata, né, sempre vai passar pela moralidade. Não é um livro, não é um tratado moral, esse é um ponto. É um tratado de ocultismo. Né? Mas se você vai ler as cartas dos Mahatmas, por exemplo, você vai ver os Mahatmas falando sobre moralidade. Se você vai ler, por exemplo, a Voz do Silêncio vai bater sobre a questão da moralidade. Né? Como você é, como criatura humana, como ser humano perante a humanidade. Né? Então aqui é o exemplo da carta do Mahatma. Se você perceber, esses tracejadozinhos aqui brotaram de dentro do papel. Fizeram, inclusive, né,
tem cartas que, por exemplo, existia um membro que era muito desconfiado e achava que era fraude as cartas. Aí ele disse assim, ó, eu só acredito se a carta aparecer em algum local aqui estranho. Aí aparecer dentro do cofre, por exemplo. Materializar dentro do cofre. Porque para o mestre não existe barreira física. Para eles, eles conseguem ver o que está por trás das interações das partículas, né? Pessoal, eu vou parar por aqui, certo? Para que vocês perguntem alguma coisa, né? Eu acho que deu para falar o que eu queria, né? Você tem um slide aí seu que fala sobre o mestre Kuthumi falando sobre somente eu e meu irmão realmente estamos estudando. Eles registraram uma das cartas dizendo que realmente somente eles... Como eu falei no início aqui, eles dois, eles encabeçaram a divulgação de um conhecimento oculto que não era, digamos assim, consensuado pelos outros demais mestres. Então, somente eles dois, assim, com certeza existiram outros que depois participaram, mas os dois, eles encabeçaram essa questão, né? Os outros ficaram, a humanidade não está pronta ainda, vocês vão tomar cuidado. E depois eles reconheceram, realmente a humanidade não está pronta. Nós vamos se afastar um pouquinho agora, para que ela possa estudar o que nós deixamos, né? Para que um dia esse conhecimento venha à tona. Logicamente, meus irmãos, entendo o seguinte, existem escolas esotéricas que discordam disso. Existem escolas esotéricas aí que dizem que depois que eles escreveram isso, eles revogaram o que eles disseram, né? Mas essa percepção veio por um ser só, uma pessoa só, né? Então é uma visão pessoal daquilo que disse isso, né? Então existem escolas esotéricas que não acreditam nisso. E existem escolas exotéricas que canalizam os mestres. E tem os mestres com espírito desencarnado, né? Então tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas assim, você não vai encontrar nessas escolas, digamos, ensinamentos que não se contradizem entre os próprios mestres. Esse é o grande detalhe. Nos ensinos de Kardec tem o processo da evolução da Terra. Eles entendem que a Terra está num processo de evolução. E o ser humano tem essa capacidade de acelerar esse processo através de mudança moral e tal. Também tem essa visão dentro da teosofia de que esses ensinamentos vieram para modificar um pouco o comportamento humano, Sim, que a Terra claro. evolua e tal. É assim o processo? Sim, claro. Tudo faz parte de um plano divino, um planejamento divino visando o aperfeiçoamento da humanidade, né? Agora, esse aperfeiçoamento, ele depende da humanidade, né? Os mestres trazem uma informação profunda sobre um nível de conhecimento que não é o conhecimento do vulgo, né? Mas poucos conseguem realmente absorver esse conhecimento, porque internamente